lugar entre os maiores artistas de todos os tempos. Ele ganhou fama inicialmente como baterista da icônica banda de rock Genesis, antes de assumir o papel de vocalista, levando o grupo a alturas ainda maiores. Mas Collins não parou por aí. Ele continuou a dominar as paradas solo, com 3 singles em primeiro lugar no Reino Unido e 7 nos Estados Unidos, tornando-se uma sensação global. No entanto, por trás da fama e do sucesso, a vida de Collins tomou um rumo trágico. Por mais de 14 anos, ele tem enfrentado uma série de problemas de saúde devastadores, alguns tão graves que lhe tiraram a capacidade de viver a vida que conhecia. Nos últimos 8 anos, esses desafios o forçaram a se afastar da própria paixão que o tornou um nome conhecido: a música. Neste vídeo, exploraremos as últimas atualizações sobre a saúde de Collins e como esses obstáculos pessoais moldaram tanto sua carreira quanto sua vida. Fique ligado enquanto Phil Collins compartilha uma atualização comovente sobre seu estado de saúde. A jornada notável de Phil Collins na música começou em 1967, quando ele se juntou à banda de rock progressivo Genesis. Inicialmente, ele era o baterista do grupo, mas tudo mudou quando Peter Gabriel deixou a banda e Collins assumiu sem dificuldades o papel de vocalista principal. Genesis rapidamente se tornou uma potência global, especialmente durante a década de 1980 e além. O sucesso da banda foi inegável, com mais de 100 milhões de discos vendidos, garantindo seu lugar como uma das bandas mais bem-sucedidas da história. Em 1981, Collins iniciou uma carreira solo que se provaria tão brilhante quanto seu trabalho com o Genesis. Seu álbum de estreia, Face Value, e o icônico single In the Air Tonight o colocaram sob os holofotes, conquistando-lhe uma fama inesperada como artista solo. Suas conquistas individuais foram tão impressionantes quanto inovadoras. Enquanto Collins desfrutava de sucesso solo, ele eventualmente retornou ao Genesis, e a banda continuou a lançar músicas até 1997, com o álbum final Calling All Stations. Depois, eles realizaram mais algumas turnês, encantando o público ao redor do mundo. No entanto, a despedida das apresentações ao vivo aconteceu em 26 de março de 2022, com um último show na O2 Arena, em Londres, marcando o fim de uma era. Tragicamente, a saúde em declínio de Collins tornou impossível para ele continuar com as exigências rigorosas das turnês internacionais. Sua condição piorou a ponto de ele não conseguir mais andar, o que o forçou a se apresentar sentado em uma cadeira. Essas constantes dificuldades de saúde levaram à dolorosa decisão de se aposentar definitivamente dos palcos, deixando os fãs devastados com a notícia. Você lembra quando a saúde dele começou a piorar? O declínio da saúde de Collins começou em 2007, após uma grave lesão na coluna durante uma turnê de reunião do Genesis. Nos anos seguintes, ele passou por cirurgias em 2009 e 2016 para tratar uma vértebra deslocada. Infelizmente, essas cirurgias resultaram em danos nervosos, deixando Collins mais imobilizado do que nunca, como descreveu seu colega de banda, Mike Rutherford. Os efeitos duradouros dessa lesão impactaram severamente sua mobilidade, alterando definitivamente o curso de sua carreira. Durante a turnê Turn It On Again, do Genesis, em 2007, que marcou o tão aguardado retorno da banda aos palcos após quase 10 anos, Phil Collins enfrentou desafios crescentes. Ao longo da turnê, ele se envolveu em um emocionante duelo de bateria com o baterista da banda, Chester Thompson, no final de cada apresentação. Mas durante um desses duelos, algo inesperado aconteceu. Em 2016, Collins se abriu durante uma coletiva de imprensa, revelando que ele
nunca mais tocaria como costumava, após um incidente em um dos duelos de bateria. Ele descreveu ter sentido uma dor aguda no pescoço durante a apresentação e, apesar de seus melhores esforços, incluindo a troca para baquetas maiores, ele nunca conseguiu recuperar totalmente suas habilidades anteriores como baterista. Embora a causa exata da lesão permanecesse incerta, o resultado foi inegável, uma perda severa de sua habilidade de tocar bateria. Esse incidente, combinado com os efeitos duradouros de sua lesão na coluna, desempenhou um papel crucial na decisão de Collins de se afastar das turnês. Eventualmente, isso levou à sua aposentadoria definitiva das apresentações ao vivo. O impacto da lesão na coluna de Collins foi tão profundo que ele foi forçado a se aposentar de tocar bateria em público, marcando uma mudança dramática em sua carreira. Após sua primeira cirurgia em 2009, ele discutiu abertamente as dificuldades extremas causadas por sua condição. Ele confessou que não conseguia mais segurar as baquetas sem sofrer uma dor excruciante, uma realidade inimaginável para alguém que passou mais de 50 anos atrás da bateria. Ele explicou: "Depois de tocar bateria por 50 anos, tive que parar. Minhas vértebras estavam esmagando minha medula espinhal por causa da posição em que toco. Décadas de bateria causaram um desgaste tão severo que até o simples ato de segurar as baquetas se tornou insuportável." Em uma tentativa desesperada de continuar se apresentando, Collins chegou a recorrer à fita adesiva para prender as baquetas em suas mãos. Apesar das limitações dolorosas, Collins tranquilizou seus fãs, dizendo-lhes: "Não se preocupem, eu ainda posso cantar." Embora sua habilidade de tocar bateria tivesse desaparecido, seu talento vocal permaneceu intacto, proporcionando um pequeno conforto para seus fiéis seguidores. Um ano depois, em uma entrevista à Rolling Stone, Collins parecia estar em paz com as mudanças em sua jornada musical. Ele refletiu: "Eu ia parar de tocar bateria de qualquer forma. Eu já tinha parado. Não sinto falta disso." Após passar por uma segunda cirurgia em 2016, que melhorou significativamente sua saúde e mobilidade, Phil Collins recuperou confiança suficiente para anunciar a turnê Not Dead Yet para o ano seguinte. Essa turnê marcou seu retorno tão aguardado aos palcos. Embora com uma grande mudança, Collins não tocaria mais bateria, um papel que foi uma das bases de sua carreira musical lendária. Durante a turnê Not Dead Yet, em 2017, Collins tomou uma decisão importante em resposta às limitações impostas pela lesão na coluna. Ele optou por passar as responsabilidades da bateria para seu filho, Nicholas Collins. Uma mudança que teria um impacto profundo nas carreiras de ambos. Nicholas, que tocava bateria desde os 2 anos de idade, rapidamente provou ser não apenas um baterista competente, mas também um recurso vital para a banda. Em uma aparição no The Project, Phil explicou que a decisão não foi baseada em nepotismo, mas no talento e na habilidade inegáveis de Nicholas. Não é porque ele é filho do chefe que está tocando bateria, é porque ele é bom o suficiente, disse Collins, enfatizando que seu filho conquistou o lugar por mérito. A banda abraçou Nicholas de coração, impressionada com sua habilidade e profissionalismo. A banda se apaixonou por ele. De repente parecia que ele sabia o que estava fazendo e não estava maravilhado com a situação, compartilhou Phil, expressando o quanto estava orgulhoso de ver seu filho enfrentar o desafio com tanta confiança e habilidade. Foi uma experiência rara e especial para pai e filho compartilharem o palco, navegando juntos neste novo capítulo de suas jornadas musicais. Essa colaboração entre pai e filho continuou na turnê The Last Domino, do Genesis, em 2021, onde Nicholas novamente assumiu o papel de baterista, consolidando seu lugar como um membro essencial da banda.
A última apresentação ao vivo de Phil Collins com o Genesis aconteceu em 26 de março de 2022, na O2 Arena, em Londres, marcando o fim amargo de uma carreira notável. Este concerto histórico foi a despedida da banda das apresentações ao vivo, adiada por quase um ano devido à pandemia de Covid-19, que também impactou seus planos. Quando a turnê The Last Domino foi anunciada, Phil Collins deixou claro que seria sua última vez se apresentando com o Genesis. Naquele momento, ele já estava usando uma bengala, consequência de sua cirurgia recente, que havia impactado significativamente sua mobilidade. Mesmo nos bastidores, suas dificuldades de saúde estavam fazendo efeito, afetando não apenas sua capacidade de ensaiar, mas também sua resistência vocal, o que levou a uma diminuição no seu entusiasmo para se apresentar. Em uma entrevista ao The Guardian, Collins falou abertamente sobre como sua saúde o forçou a adaptar sua abordagem para as apresentações. Ele compartilhou de maneira sincera: "Eu não faço nada disso. Não pratico canto em casa de jeito nenhum. Ensaiar é a prática." Esse método não convencional foi um resultado direto dos desafios físicos e vocais que ele enfrentava, oriundos de suas batalhas contínuas com a saúde. Ele reconheceu a pressão de seus colegas de banda para ensaiar com mais intensidade, mas explicou que suas circunstâncias exigiam uma estratégia diferente. "Claro, minha saúde muda as coisas. Fazer o show sentado muda as coisas", comentou ele. Apesar dessas limitações, Collins descobriu que, durante suas turnês solo recentes, seu vínculo com o público permanecia forte. Os fãs continuaram a interagir apaixonadamente com suas apresentações, provando que a conexão transcendia as limitações físicas com as quais ele lidava. Refletindo sobre a trajetória de sua carreira, Collins concluiu: "Não é do jeito que eu teria escrito, mas é do jeito que é, aceitando as mudanças que a vida lhe trouxe." Tristemente, a recuperação de Phil Collins parece improvável, dado o grau de deterioração das vértebras em seu pescoço superior. A cirurgia na coluna que ele fez em 2016, com o objetivo de aliviar a dor nas costas, resultou em uma nova condição: pé caído. Esse dano nos nervos deixou-o com dificuldades para andar corretamente, precisando arrastar o pé, mesmo com o apoio de uma bengala. No ano seguinte, Collins enfrentou outro revés quando foi hospitalizado após uma queda no banheiro de um hotel. Um comunicado oficial esclareceu o incidente. Ele se levantou no meio da noite para ir ao banheiro e escorregou em seu quarto de hotel, batendo a cabeça em uma cadeira durante a queda. Felizmente, ele recebeu atendimento médico imediato, incluindo pontos para um corte profundo perto do olho, e se recuperou completamente. Ele foi mantido em observação por 24 horas como precaução. Como se esses desafios não fossem suficientes, Phil Collins revelou que foi diagnosticado com diabetes tipo 2 no mesmo ano. O diagnóstico ocorreu após ele desenvolver um abscesso no pé, o que aumentou ainda mais suas preocupações de saúde. Após o último show do Genesis, Mike Rutherford, que também estava se preparando para sua própria turnê com Mike Pies The Mechanics, compartilhou seus pensamentos sobre o estado de saúde debilitado de Phil Collins. Ele revelou que a condição de Phil havia continuado a piorar ao longo do tempo, deixando-o ainda mais imobilizado do que antes. No entanto, Rutherford também ofereceu uma perspectiva mais positiva, afirmando que, apesar desses desafios, Phil continuava com um bom humor. Ele mencionou que Phil estava bem em casa, aproveitando sua vida após anos de dedicação à sua carreira musical. Embora as limitações físicas persistissem, Rutherford destacou que a atitude positiva de Phil e a alegria que ele encontrava em sua vida pessoal continuavam a brilhar. O filho de Phil, Nicholas Collins, também comentou sobre a situação de seu pai, confirmando que acreditava que o show em Londres
realmente marcava o fim das apresentações ao vivo de seu pai. Eu acho que no momento ele definitivamente se aposentou, disse Nicholas. Se você me perguntar de maneira séria, eu acho que aquele show em Londres foi o último do meu pai. No entanto, Nicholas não estava totalmente convencido de que isso significava o fim absoluto, lembrando-se de como seu pai havia feito declarações semelhantes em 2004, apenas para retornar aos palcos em 2018. Você nunca pode ter certeza, concluiu. Para mim, eu acho que foi isso, mas quem sabe? Outros membros do Genesis também refletiram de maneira similar sobre o último capítulo da banda. Em março de 2023, Tony Banks, o tecladista da banda, falou abertamente durante uma entrevista ao Vulture. Ele reconheceu que não havia planos para futuras apresentações, marcando uma transição emocionante para a banda após décadas de colaboração. O impacto que os problemas de saúde de Phil Collins tiveram sobre o grupo era palpável, e para os membros restantes foi um momento difícil de enfrentar. O fim de uma era inevitável, e eles precisavam aceitar o fato de que a capacidade de se apresentar e criar música estava sendo prejudicada pela condição de seu companheiro de banda. Eu não acho que haja mais nada, admitiu Banks, refletindo sobre a finalidade da situação. O poço está seco. Não podemos mais fazer turnês por causa do estado de saúde do Phil, então isso é o fim disso. Ele também observou que a última criação musical da banda ocorreu há cerca de 3 décadas, um lembrete claro do passar do tempo. Banks revelou que agora focava em projetos independentes, especialmente música orquestral, enquanto navegava por esse novo capítulo. Em uma entrevista de 2021 para o BBC Breakfast, Collins falou sobre os desafios físicos que enfrentava ao tocar música. Ele expressou sua frustração dizendo: "Eu adoraria, mas você sabe, quero dizer, eu mal consigo segurar uma baqueta com essa mão. Então há certas limitações físicas que a atrapalham." Ficava claro que as limitações de seu corpo eram profundamente frustrantes para Collins, especialmente porque ele desejava se apresentar ao lado de seu filho. As dificuldades de saúde de Phil Collins afetaram profundamente sua capacidade de se apresentar. Em 2017, após uma queda, ele foi forçado a cancelar várias datas da turnê em Londres devido a uma condição chamada pé caído, resultado de uma cirurgia nas costas passada que tornava a caminhada cada vez mais difícil. Esse revés destacou o impacto sério que sua saúde estava causando, levando não apenas ao cancelamento de shows, mas também a grandes interrupções em sua carreira musical. Os problemas de saúde contínuos de Collins também tiveram um grande impacto financeiro, especialmente porque ele não podia mais contar com apresentações ao vivo, uma das principais fontes de renda ao longo de sua carreira. De acordo com o Celebrity Net Worth, Collins tem um patrimônio líquido estimado em 350 milhões de dólares. Grande parte dessa riqueza foi adquirida por meio de turnês e shows ao vivo bem-sucedidos. Por exemplo, durante sua Not Dead Yet Tour, Collins arrecadou 45 milhões de dólares, contribuindo para a receita total da turnê de 90 milhões de dólares. Historicamente, as turnês de Collins foram um grande sucesso financeiro, com algumas chegando a faturar até 50 milhões de dólares em lucros. A impossibilidade de continuar em turnê representa não apenas uma considerável perda financeira, mas também emocional para Collins. Fica claro que se afastar das apresentações ao vivo é particularmente doloroso para ele. O Genesis, a banda que ele formou em 1967, havia sido sua casa criativa por décadas, e o vínculo entre seus membros era profundo. A alegria de fazer música juntos era algo que ele valorizava muito, tornando essa partida forçada ainda mais difícil. Em uma entrevista de 2016 para o LouderSound.com,
Collins refletiu sobre seu papel no Genesis, dizendo: "Na verdade, não. Mas eu era aquele pino quadrado interessante tentando se encaixar num buraco redondo. Eu era o palhaço, o bobo da turma lá atrás. Mas também era a única pessoa que tocava com outras pessoas. Eu realmente era o único contato do Genesis com o mundo exterior." Sua percepção sobre seu papel único na banda trouxe uma camada a mais de profundidade em seu relacionamento com o Genesis. Apesar dos desafios de saúde contínuos, a popularidade de Collins continuava inegável. A expansão da sua turnê de 2018 para a Not Dead Yet Tour fez com que ele vendesse impressionantes 96.311 ingressos, destacando seu apelo duradouro entre os fãs. Além de sua carreira musical, Collins também explorou a atuação, aparecendo em filmes como Calamity the Cow, Buster, Frauds e Hook. Ele também dublou personagens em animações, como Lucky and the Jungle Book 2, 2003, e Mookie Luke em Balto, 1995. No entanto, assim como na música, seus problemas de saúde tornaram cada vez mais difícil seguir com a atuação e os trabalhos de dublagem. No campo musical, Collins tem um catálogo extenso, com o Genesis lançando 15 álbuns e o próprio Collins produzindo 8 álbuns solo. No entanto, suas limitações físicas, especialmente a incapacidade de segurar as baquetas, impactaram severamente sua capacidade de gravar novas músicas, fechando uma importante fonte de renda. Como resultado, os problemas de saúde de Phil Collins afetaram muito sua fortuna, principalmente devido à perda de renda com apresentações ao vivo e outras áreas da indústria do entretenimento nas quais ele antes se destacava. Além dos desafios causados pela lesão nas costas de 2007, Collins enfrentou um longo histórico de dependência alcoólica. Ele passou por vários ciclos de recuperação e recaídas, com seu vício atingindo um ponto crítico em 2012, quando foi hospitalizado com pancreatite aguda, uma condição agravada pelo seu consumo excessivo de álcool. Collins admite abertamente que caiu rapidamente de volta no vício, com as manhãs frequentemente começando com bebidas alcoólicas tiradas diretamente da geladeira, o que muitas vezes resultava em ele desmaiar na frente de seus filhos. Olhando para trás, Collins se considera afortunado por ter sobrevivido aos danos causados pelo abuso de substâncias aos seus órgãos. Embora seu alcoolismo não tenha sido diretamente relacionado à lesão de 2007, os efeitos de longo prazo de seu vício provavelmente enfraqueceram e tornaram seu corpo mais vulnerável. Em setembro de 2021, a filha de Collins, Lily, celebrou seu casamento no Colorado. Embora não esteja claro se Phil participou da cerimônia, o relacionamento entre eles enfrentou várias dificuldades ao longo dos anos. Mesmo assim, ambos trabalharam arduamente para manter uma conexão respeitosa, apesar dos desafios que enfrentaram. Após a última apresentação de Phil Collins, em março de 2022, Lily escreveu uma homenagem emocionante ao seu pai, refletindo sobre o caráter histórico do show. Ela expressou sua gratidão por ter estado presente naquele evento inesquecível, compartilhando como o amor avassalador entre o público e a banda fez com que fosse uma memória que ela guardaria para sempre. Lily tirou um momento para expressar sua gratidão ao Genesis pelas inúmeras memórias inesquecíveis que a banda criou ao longo dos anos. Ela falou com profunda admiração por seu pai, reconhecendo a influência duradoura que ele teve em sua vida. Em particular, fez uma homenagem sincera ao irmão, Nick, pelo papel fundamental que ele desempenhou durante a turnê. Cheia de orgulho, Lily refletiu sobre a extraordinária jornada de 50 anos do Genesis e expressou sua empolgação em celebrar o legado de seu pai para as futuras gerações.
Em sua carta emocional, Lily também deu um passo vulnerável ao perdoar seu pai por não ter atendido às suas expectativas de infância e pela sua ausência em momentos em que ela mais precisou dele. Ela o tranquilizou, dizendo que ainda há muito tempo para reconstruir o vínculo deles, e o encorajou a se unir a ela para seguir em frente juntos. Com ternura, ela o lembrou de que sempre seria sua menina, encerrando sua mensagem com amor, compreensão e esperança de reconciliação. A presença de Lily no último show de seu pai, junto com seu apoio inabalável durante as dificuldades de saúde dele, tem um peso significativo, especialmente considerando a história complexa entre eles. Embora tenham enfrentado desafios após o divórcio de seus pais em 1996, o relacionamento deles passou por um notável processo de cura nos últimos anos. Essa reconciliação começou em 2017, quando Lily escreveu uma carta aberta ao seu pai, oferecendo-lhe perdão pelos erros do passado e reafirmando seu compromisso de aceitá-lo como ele é. Agora, com 34 anos, Lily expressou abertamente como se sente contente e em paz com sua vida. Enquanto Lily parece ter encontrado felicidade em seu relacionamento com seu marido, Charlie McDowell, Phil Collins provavelmente está enfrentando um impacto emocional após seu recente segundo divórcio de sua terceira esposa, Oriane Cevey. Esta marca sua segunda separação, com o primeiro divórcio ocorrendo em 2006. Apesar de terem se reconciliado na década de 2010, o reencontro deles foi breve, e agora seguiram caminhos separados novamente, com Oriane envolvida em um novo relacionamento. O segundo divórcio de Phil Collins resultou em uma complexa rede de processos judiciais em andamento, complicados pelos bens compartilhados e pelos 2 filhos do casal. Como resultado, o processo legal se tornou cada vez mais contencioso. A situação também levou a algumas revelações pessoais surpreendentes sobre Phil, incluindo alegações sobre seus hábitos de higiene. A notícia de sua separação ressurgiu quando Phil entrou com uma ordem judicial solicitando que Oriane desocupasse a casa em Miami que haviam compartilhado desde 2016. Na petição, Phil alegou que Oriane havia se casado secretamente com outro homem sem seu conhecimento. Embora seja verdade que Oriane tenha se casado novamente, ela apresenta uma linha do tempo ligeiramente diferente sobre o momento em que esse casamento ocorreu. Ao longo de seu tumultuado relacionamento, Phil e Oriane passaram mais de 25 anos juntos, quase metade da vida de Oriane. Essa longa história tornou a decisão de se separar de Phil incrivelmente difícil para ela. No entanto, seu novo parceiro, um músico mais jovem com uma paixão compartilhada pelas artes, esteve ao seu lado durante esse período emocional, oferecendo apoio e companheirismo. Embora ele não fosse tão bem-sucedido quanto Phil, a conexão deles se fortaleceu à medida que se uniram por suas paixões mútuas. A história de Phil e Oriane começou em 1994, quando se conheceram durante a turnê de Phil na Suíça. Oriane foi contratada como sua tradutora pessoal, e a relação profissional rapidamente se transformou em amizade. 3 anos depois, estavam noivos e, em 1999, casaram-se e tiveram 2 filhos. No entanto, após vários anos de casamento, se divorciaram em 2006. Curiosamente, o acordo de divórcio de 2006 foi notícia, com Oriane recebendo o maior pagamento da história do entretenimento britânico, uma quantia que poderia sugerir um ressentimento persistente por parte de Phil. Apesar disso, o casal acabou se reconciliando. Phil conseguiu convencer Oriane a voltar para o casamento, oferecendo-lhe uma participação
de 50% na casa onde pretendiam viver juntos. No entanto, a decisão de Oriane foi influenciada por outros fatores, particularmente uma lesão que ela sofreu pouco antes de se reunir novamente com Phil. Oriane havia passado por uma cirurgia de pescoço de rotina, mas um erro cirúrgico a deixou paralisada do pescoço para baixo, colocando em dúvida sua futura mobilidade. Milagrosamente, ela recuperou o movimento em um de seus dedos do pé, e a partir daí, sua recuperação foi um processo lento e doloroso enquanto ela trabalhava para recuperar suas habilidades físicas. Durante esse período, Oriane também enfrentou o desgaste emocional de tentar reconstruir seu relacionamento com Phil. Seus problemas de saúde contínuos, somados às dificuldades com o abuso de substâncias, só aumentaram os desafios que ambos enfrentavam. Oriane compartilhou abertamente que fez tudo o que pôde para manter o relacionamento vivo por anos, mas eventualmente chegou ao seu ponto de ruptura. Phil havia se tornado tão distante emocionalmente que nem sequer percebeu quando ela decidiu seguir em frente. Ela afirma que lhe contou sobre seu novo relacionamento muito antes de se casar com seu parceiro muito mais jovem, em uma cerimônia discreta na Graceland Wedding Chapel, em Las Vegas. À medida que refletimos sobre a notável jornada de Phil Collins, repleta de lutas de saúde e transformações pessoais, gostaríamos de ouvir seus pensamentos. Você ficou surpreso com as reviravoltas inesperadas em sua história? Tem alguma mensagem de apoio ou bons votos para esse artista lendário? Convidamos você a compartilhar suas opiniões nos comentários abaixo. Se gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like para demonstrar seu apreço por Phil